Apesar de ter trabalhado na indústria pornográfica por muito pouco tempo, a ex-atriz Mia Khalifa se tornou rapidamente um ícone nesse meio. Parte do motivo, eu suponho, foi a controvérsia causada por o fato de que em alguns de seus vídeos ela usava o hijab, que é aquele traje tradicional muçulmano que as mulheres adotam por questões de modéstia. Eu sou um pouco ignorante da cultura islâmica, então se eu estiver falando alguma bobagem, eu já peço perdão com antecedência, mas o que eu compreendo da cultura é o seguinte: as mulheres islâmicas elas não podem mostrar o cabelo para pessoas que não são, para homens que não são membros da família. Então, por causa disso, né, elas cobrem o cabelo com aquele véu, que se chama hijab, como eu mencionei. A Mia explica em entrevistas que isso não foi decisão dela, foi decisão de um dos produtores, que ela não se sentiu confortável com a ideia, mas acabou fazendo, e por causa disso ela foi vítima de muitas ameaças por parte dessa comunidade, né? Foi algo que a traumatizou, naturalmente eu consigo compreender muito bem. Mas o meu ponto é que esse foi um dos motivos pelo qual o nome dela se destacou dentro da indústria pornográfica. Como eu mencionei no começo, ela atuou por muito pouco tempo nisso, coisa de 3 meses entre 2014 e 2015, e ela só fez 11 filmes. É uma carreira muito curta, considerando o quão famosa ela se tornou na internet. E como muitas atrizes desse meio, uma vez que ela saiu da pornografia, ela se pronunciou muito negativamente em relação a ela. Para ser justo, a gente encontra as duas experiências. Tem pessoas que abandonam o mundo da pornografia e têm boas experiências para relatar, e tem várias moças que saem e, como não é de se surpreender, tem muita coisa negativa para falar sobre a indústria pornográfica. A indústria geralmente é criticada por ex-atrizes, tanto pela questão de que algumas atrizes relatam terem sido maltratadas no set e tal, serem vistas como objeto e tudo mais, e também uma questão igualmente saliente, e que foi muito, a Mia bateu bastante nessa tecla, a questão de que elas não sentem que elas foram compensadas financeiramente de uma forma equivalente ao trabalho que elas fizeram. A Mia, por exemplo, falou em várias entrevistas que ela ganhou apenas $17 mil pelos 11 filmes que ela fez, o que é bastante pouco considerando que ela movimentou muito tráfego para sites como o Pornhub e coisas do tipo. A Mia Khalifa, que hoje atua mais como comentarista esportiva, tem sido uma das vozes mais ativas nessa campanha que a gente vê na internet contra a pornografia. Naturalmente, muitas pessoas aderiram à causa da Mia e recentemente houve uma petição no site change.org pedindo que esses sites removam os vídeos pornográficos da Mia Khalifa de seu acervo, que não são nem tantos assim, então não seria tão difícil assim tirar o conteúdo, né? Uma dessas petições, que tem várias na verdade, tem mais de 2 milhões de assinaturas. A Mia fez vários vídeos no Instagram, no TikTok, falando sobre essa situação e, como eu falei, ela menciona muito essa questão de que ela sequer foi paga de forma que ela considera justa por tudo isso, pelo trauma, pelo fato de que o nome dela tá, né, manchado, ela sempre vai ser lembrada como ex-atriz pornô. Ela se arrepende profundamente da decisão de participar dessa indústria e não é de surpreender. Ela relata, e eu consigo imaginar isso, que ela tem medo de até tipo ir no supermercado para fazer compras, ela tem medo de ir sozinha, porque esse envolvimento com a indústria pornô causou um profundo trauma, ela tem medo de ser atacada e tal, aquela questão de ter usado trajes tradicionais islâmicos foi uma decisão que naturalmente ela se arrepende muito de ter participado daquilo, por mais que, como eu falei, nas entrevistas ela disse que não foi ideia dela, ela ainda se sente que, tipo, ela é o rosto que está lá usando a parada, ela é a pessoa reconhecível por trás dessa decisão, embora não seja completamente dela, então ela tem muito medo e eu compreendo. E aí que veio o motivo para esse vídeo, né, por que eu estou comentando esse assunto. Recentemente a Mia se viu na mira das próprias pessoas que apoiaram a sua causa. Por quê? Recentemente, após ela falar tanto sobre os malefícios da indústria pornográfica, da objetivação do corpo feminino, ela sente que não foi recompensada suficientemente, etc e tal, ela começou a disponibilizar em seu site packs de imagens provocativas, né? Para quem não sabe, é muito comum hoje em dia, e eu acho que explodiu mais ainda durante a alta da pandemia. Na verdade, eu digo a alta da pandemia porque eu sou privilegiado e eu moro num país onde a quarentena já passou, a gente já tá podendo sair e tal. Então, pra mim, na minha experiência de vida, é como se meio que já tivesse acabado. A gente ainda usa máscaras, a gente lava bastante as mãos, ainda pratica o distanciamento social sempre que possível, mas aqui já meio que, né, o gráfico do Canadá, tipo, foi pra baixo bastante, então eu me sinto nessa... É um privilégio da minha parte poder falar, né, que a alta da pandemia já passou. Meu ponto é que quando estava realmente muito difícil para as pessoas não poderem trabalhar, não poderem sair de casa e tudo mais, esses sites tipo OnlyFans, onde as moças tiram, né, vendem fotos provocativas, o famoso pack do pezinho que eu já vi o pessoal zoando no Twitter, se tornaram bastante populares. Talvez por causa disso a Mia decidiu oferecer ela própria packs de fotos eróticas pro seu fanbase, né? E eu quero deixar algo bastante claro já de princípio, né? Porque quando eu vi essa controvérsia,
eu vi que a distinção, né, o motivo do conflito é que muitas pessoas estavam dizendo que não é a mesma coisa. O que ela está fazendo, ela própria, trabalhando sozinha, vendendo imagens provocativas para os seus fãs, não é o mesmo, não é moralmente, não é pragmaticamente comparável com pornografia explícita, onde ela está sendo muito mais usada do que no controle da situação. E eu concordo, é muito óbvio, acho que para qualquer pessoa que para um pouco para pensar, que a moça sozinha em casa tirando fotos e vendendo isso para os seus fãs não é o mesmo que ter que se submeter a participar de pornografia explícita ativamente. Beleza, isso, a gente não vai discordar nisso. Mas deu uma imensa controvérsia e não é tão difícil assim entender por quê. Como a Mia só participou do mundo pornográfico ali entre 2014 e 2015 e ela de lá pra cá, né, abandonou isso e sempre se pronuncia negativamente contra isso, ela naturalmente perdeu vários fãs que se interessavam por ela por isso e ela angariou a atenção e o carinho, né, de pessoas que lutam ativamente contra esse tipo de coisa, contra pornografia, contra a erotização feminina, contra ver o corpo feminino como objeto. Objetificação é um termo que a gente sempre ouve sendo usado quando está nesse assunto do que a Mia Khalifa sofreu dentro do mundo pornô. Naturalmente, muitas pessoas que aderiram à sua causa vão ser fundamentalmente contra qualquer tipo de benefício financeiro, digamos assim, que se baseie em vender e expor a figura feminina. Eu quero deixar claro que eu, pessoalmente, não defino como certo ou errado o que ela está fazendo. Eu acho que é o corpo dela, ela pode fazer o que ela quiser. Mas é bastante compreensível. Eu entendo perfeitamente porque essas pessoas se sentiram traídas quando, de repente, né, assinaram a campanha lá para tirarem os vídeos dela, e usaram a história dela como um argumento, né? Olha só, essa moça aí se sentiu explorada, ganhou só $17.000 e os sites não querem tirar os vídeos dela, isso causou um trauma absurdo, ela se arrepende, os caras não estão ajudando. É muito compreensível que ela tenha angariado para sua causa pessoas que são fundamentalmente contra qualquer tipo de venda do corpo feminino. É óbvio que essas pessoas iam se chatear pra caramba, iam se sentir traídas, iam sentir que a pessoa que elas achavam que era um estandarte da sua campanha, né, na verdade, pelo jeito, eu vi isso muito sendo falado. Pelo jeito, o problema dela não era com a objetificação, com a sexualização, com imagens de beleza inalcançável, né, para a maioria das pessoas, que esse é um dos pontos que essas pessoas têm, né, que a figura feminina tradicionalmente atraente, isso gera problemas para a autoestima de mulheres que não conseguem atingir aquele nível e tal. Então essas pessoas acham que todo tipo de exploração sexual dessa forma tem um certo efeito nocivo na sociedade. Então, naturalmente, ela obteve apoio dessas pessoas e elas vão se chatear. Quando a mina passou pouquinho tempo e ela já tá agora... Não, na verdade, o que pareceu para muita gente é que o problema dela não era com a objetificação, não era com nada dessas coisas que eu mencionei. Era com o fato de que ela não recebeu dinheiro suficiente. Não era sobre a campanha dessa galera. Era pelo fato dela não estar ganhando o dinheiro que ela acha suficiente. E eu entendo perfeitamente essas pessoas, porque, pô, o argumento da Mia por muito tempo é, mano, eu não posso sair na rua, no supermercado, as pessoas já me viram pelada, já viram meu corpo, eu me sinto exposta, foi uma decisão que eu tomei quando era muito mais jovem, então me arrependo e tal. E aí depois disso ela vai e continua promovendo a exploração, a sexualização do seu corpo. Quero deixar isso claro, não estou dizendo que ela está errada em fazer isso. Ela é uma moça adulta, suponho que muito mais consciente e madura do que ela era anos atrás, e ela está tomando uma decisão que ela acha que agora não irá prejudicar e ela tem mais controle sobre ela, todo o lucro daquilo vai para ela. Eu entendo perfeitamente, não estou culpando ela de nada. Não estou julgando a decisão dela também. Mas, mano, a gente precisa ter um pouco de noção. É óbvio que se essa foi a sua campanha por anos e você angariou o apoio de pessoas que por anos também lutam contra isso, também engrossaram o couro do abaixo a sexualização, a commodity, eu não sei como é que... a transformação do corpo feminino em um commodity, que você possa vender e trocar e usar para ganho financeiro. São essas pessoas que apoiaram você. Então, logo depois disso, né, de ter feito esses vídeos no TikTok, Instagram e tal, se pronunciando tão ativamente contra a pornografia, você vai decidir vender isso, foi um erro estratégico, eu diria. Porque por mais que não seja fundamentalmente, na minha opinião, não é fundamentalmente errado ela fazer o que ela quiser com o corpo dela, supondo que ela está agora tomando uma decisão muito mais consciente e mais madura. Ela não está sendo influenciada por ninguém, não está sendo manipulada por ninguém, ela simplesmente decidiu que ela quer fazer isso. Beleza, do jeito dela. Mas, mano, o timing foi terrível, foi terrível. Tinha muita gente falando assim, pô, me sinto enganado, me sinto feito de trouxa, porque eu assinei a campanha, eu usei o exemplo dela na luta contra a pornografia, contra a erotização, contra essa, né, a transformação do corpo feminino em um commodity de venda e compra. E aí a mina vai e começa a vender os packs de fotos sem roupa. Para quem usava, eu imagino que para quem usava o caso dela como um bom argumento contra isso,
é óbvio que a pessoa vai se sentir enganada, vai se sentir desmoralizada. Até onde eu vi, a Mia não se pronunciou ainda sobre essa controvérsia. É possível que ela acabe reconhecendo que realmente pegou um pouco mal, vendo que o público que agora a defende e ajuda, né? Porque ela pediu ajuda dessa galera para assinalar a campanha e tal, para remoção dos vídeos dela e tal. Eu me pergunto qual vai ser o desdobramento disso, se ela vai se arrepender ou se ela vai tentar se justificar, se os fãs vão aceitar a justificativa dela. Nesses vídeos, quando eu pergunto o que você acha em relação a isso, por conhecer vocês há muitos anos, eu tenho geralmente uma boa ideia de qual vai ser a opinião geral da galera que me acompanha. Nesse caso, eu realmente não sei, porque eu vi muitos argumentos bem divididos dos dois lados entre a galera que me acompanha, a galera que eu conheço. Eu vi muita gente dizendo assim, mas gente, é completamente diferente a Mia, né, condenar o que ela sofreu dentro do mundo da pornografia, mas ainda querer de alguma forma trabalhar em algo parecido com aquilo, mas que ela se sinta mais confortável, com mais controle e que a recompensa monetária daquilo vá diretamente para ela e ela não seja explorada por outras pessoas que vão lucrar muito mais do que ela. Eu vi esse argumento sendo feito. E é verdade, realmente é diferente, é definitivamente diferente. Por outro lado, eu me inclino mais, né, eu concordo com as pessoas que dizem, mas mano, pô, como que ela não sabia que isso ia pegar muito mal? Como se o discurso recente dela e a luta dela se tornou muito popular e muito apoiada por pessoas que, de forma geral, são contra esse mundo da erotização, da comercialização da imagem feminina, é óbvio que ia pegar mal. O que você acha? Como sempre, coloque aí embaixo nos comentários, me siga nas redes sociais, Instagram e Twitter. Tenho estado um pouco menos ativo lá no Twitter, mas ainda tô lá respondendo as dúvidas da galera que quer saber sobre videogame portátil, console, tecnologia, essa porra toda. E um detalhe que eu acho que eu não tenho mencionado suficientemente aqui no canal, eu tenho feito live streams todo dia, ao meio-dia, horário do Brasil. Me segue nas redes sociais para você ser avisado quando eu estiver entrando ao vivo lá. Os links estão na descrição. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.